Olá a todos e todas! Hoje vamos resolver as questões de conhecimentos específicos da prova de processo seletivo simplificado para o cargo de agente de organização escolar, aplicado pela Diretoria de Ensino Leste 5. A prova ocorreu no dia 21 de abril de 2024. No próximo vídeo, resolveremos as questões de língua portuguesa. Leia os artigos abaixo da Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989. Artigo 1º. O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhes são vedadas pela Constituição Federal. Artigo 2º. A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objetivo principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 3º. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos. Artigo 4º. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objetivo, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados. Assinale a alternativa correta em relação aos artigos que pertencem aos fundamentos do Estado. Vimos aqui que colocaram os 4 primeiros artigos da Constituição do Estado de São Paulo e aqui perguntou ao candidato quais artigos estão corretos, estão de acordo ao que foi publicado. Nosso gabarito aqui é a alternativa C. Todos os artigos aqui estão corretos. Está lá no título 1 dos Fundamentos do Estado. Está perfeitamente de acordo com o que encontramos lá na Constituição. Qual das afirmativas abaixo, referentes às finalidades da educação, estão disciplinadas no artigo 237 da Constituição Estadual? Inciso 1º. A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. Inciso 2º. O respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana. Inciso 3º. O fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional. Inciso 4º. O desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum. Inciso 5º. O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio preservando-o. Estão corretas aqui o mesmo tipo de pergunta da pergunta anterior. Colocaram aqui partes da Constituição e querem saber qual aqui está correto, qual está de acordo. Novamente, todas as afirmações, todos os incisos que colocaram aqui estão corretos. Está na seção 1 da Educação, artigo 237. Eles colocaram os incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Dentre os deveres dos funcionários estabelecidos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, qual alternativa abaixo não se configura como um dever? Então, pegaram aqui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e querem saber qual das 4 alternativas não está de acordo com os deveres lá no Estatuto. Alternativa A. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Está correto. B.
Apresentar-se trajado com uniforme quando a instituição o adotar. Aqui é o nosso gabarito. Não é a instituição que adota o uniforme. Vamos ver as outras. C. Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família. Está correto. D. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Também está correto. O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo é a Lei nº 10.261 de 1968. Os deveres estão no artigo 241. O inciso 10º, ele nos diz apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. Caso queira ler os outros incisos, aqui referente aos deveres do funcionário público estadual, pause o vídeo e leia tranquilamente. De acordo com o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989, com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006, quais palavras das alternativas abaixo completam adequadamente as lacunas. Aqui pegaram um trecho da Constituição e pediram ao candidato que completasse as lacunas em branco. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de... Então, pegaram a parte sobre os princípios que as administrações obedecem, devem obedecer. Deixaram aqui duas lacunas em branco: moralidade, uma lacuna em branco; razoabilidade, uma lacuna em branco; motivação, interesse público e eficiência. Temos aqui 4 alternativas. Alternativa A, legalidade, impessoalidade, publicidade, finalidade. B, capacidade, legalidade, impessoalidade, facilidade. C, legalidade, impessoalidade, capacidade, publicidade. D, impunidade, capacidade, legalidade, facilidade. Bem, se estamos falando dos princípios que são obedecidos, impunidade seria um absurdo. Você obedecer ao princípio de ser impune? Estranho. Então já podemos eliminar. Ficamos com a alternativa A, B e C. A B e a C, elas possuem capacidade. Para um Estado colocar o que tem que obedecer o princípio da capacidade, fica também meio estranho. Se a gente for pegar o artigo 111 da Constituição, a gente vai ver que a alternativa A é o nosso gabarito correto. Título 3 da Organização do Estado, capítulo 1º da Administração Pública, seção 1, disposições gerais. Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Aqui temos a observação, redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Segundo o artigo 12 do anexo a que se refere o decreto número 60.428, de 8 de maio de 2014,
Aprova o Código de Ética da Administração Pública Estadual, compete à Comissão Geral da Ética. Pegaram aqui o Código de Ética da Administração Pública Estadual, colocaram 6 incisos e eles querem saber qual deles ou quais deles estão corretos. Inciso 1º, instaurar de ofício ou em razão de denúncia fundamentada procedimento para apuração de violação deste Código, nos termos dos artigos 11 e seguintes da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999. Sugerir soluções com caráter geral em matéria de ética pública. Abster-se de fazer recomendações aos agentes e órgãos públicos nos casos que lhe forem submetidos. Responder às consultas que lhe forem encaminhadas por agentes e órgãos públicos. Requisitar informações e colher depoimentos após comprovada a materialidade da denúncia. Elaborar seu regimento interno. Qual deles ou quais deles estão corretos? Nosso gabarito aqui é a letra C, somente os incisos 1º, 2º, 4º e 6º estão corretos. O artigo 12 compete à Comissão Geral de Ética, inciso 1º, instaurar de ofício ou em razão de denúncia fundamentada procedimento para apuração de violação deste Código, nos termos do artigo 11 seguintes da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999. Sugerir resoluções com caráter geral em matéria de ética pública. Esse é o inciso 2º. O inciso 3º. Fazer recomendações aos agentes e órgãos públicos nos casos que lhe forem submetidos. Inciso 4º. Responder às consultas que lhe forem encaminhadas por agentes e órgãos públicos. O inciso 5º, ele diz o seguinte: requisitar informações e colher depoimentos. E o inciso 6º, elaborar seu regimento interno. Assinale a alternativa correta referente à Lei Complementar número 1144, de 11 de julho de 2011, que institui o plano de cargos, vencimentos e salários para os integrantes do quadro de apoio escolar da Secretaria da Educação. Alternativa A. Para desempenhar as funções de agente de organização escolar, é necessário a apresentação do certificado de conclusão do ensino fundamental. Aqui já está incorreto. Qualquer edital de processo seletivo simplificado que você pegar das diretorias de ensino, se você pegar os editais anteriores dos concursos de agente de organização escolar do Estado, você vai ver que sempre estará como um dos requisitos o ensino médio concluído. Lá na lei complementar, está lá no artigo 6º, inciso 2º, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. B. Os cargos e as funções e atividades abrangidos por esta lei complementar serão exercidos em jornada completa de trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 40 horas semanais de trabalho, podendo optar por horário corrido. O artigo 11, ele diz o seguinte: os cargos e as funções e atividades abrangidos por esta lei complementar serão exercidos em jornada completa de trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 40 horas semanais de trabalho. Essa parte, podendo optar por horário corrido, é um absurdo. Seria a pessoa trabalhar 40 horas seguidas. C. Caberá ao agente de organização escolar desenvolver atividades no âmbito da organização escolar relacionadas com a execução de ações envolvendo somente o atendimento a alunos. Aqui é aquela palavra de exclusão. Envolvendo somente. Não. Artigo 4º, inciso 1º. O agente de organização escolar
desenvolver atividades no âmbito da organização escolar relacionadas com a execução de ações envolvendo a secretaria escolar e o atendimento a alunos e à comunidade escolar em geral, de acordo com as necessidades da unidade escolar. O agente de organização escolar ele não atende só os alunos, ele atende os alunos nas áreas de pátio, corredor, atende também na parte de secretaria, não atende somente os alunos, atende os demais funcionários, atende a comunidade. Alternativa D. Os integrantes das classes do quadro de apoio escolar deverão desempenhar suas atividades exclusivamente nas unidades escolares da Secretaria da Educação. Aqui também temos uma palavra de exclusão, exclusivamente. Entretanto, esse é o nosso gabarito. Dentre as proibições aos funcionários, estabelecidas no artigo 242 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, qual das alternativas abaixo está correta? Então, teremos aqui 3 alternativas que não estão nas proibições e uma delas está lá, na parte de proibições aos funcionários. Alternativa A, ser assíduo e pontual. Isso não é nem proibição, isso é obrigação, é dever. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências. Também é um dever, não é proibição. C. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Também é um dever. Você ter uma vida comportada, não só dentro do ambiente de trabalho, como na sua vida social também. D. Exercer o comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever lista de donativos dentro da repartição. Esse aqui é o nosso gabarito. Isso aqui, exercer comércio dentro do seu ambiente de trabalho, entre seus companheiros, é uma proibição. 242 é o artigo. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Em relação aos artigos da Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989, descritos abaixo, assinale qual deles está com a redação incorreta. Agora aqui teremos 3 alternativas que estão corretas e uma delas está incorreta. Artigo 6º. O município de São Paulo é capital do estado. Está correto. Artigo 7º. São símbolos do estado a bandeira, o brasão de armas e o hino. Também está correto. Além dos indicados no artigo 26 da Constituição Federal, incluem-se entre os bens do Estado os terrenos reservados às margens dos rios e lagos do seu domínio. Texto explicitado no artigo 8º e também está correto. Artigo 9º. O poder legislativo é exercido pelo governador do Estado, constituída de deputados, eleitos e investidos, na forma da legislação federal, para uma legislatura de 4 anos. Alternativa D é o nosso gabarito, está incorreto. O artigo 9º. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de deputados, eleitos e investidos, na forma da legislação federal, para uma legislatura de 4 anos. Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.